Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas ele chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que todos aqueles que te viraram as costas, todos aqueles, sabe, que olharam a sua dificuldade e não ajudaram, terão que voltar atrás na sua decisão e esticar a mão para você, no nome de Jesus. Eu quero profetizar que o tempo de coisas perdidas acaba hoje, no nome de Jesus, na sua vida. Eu quero profetizar um tempo novo, no nome de Jesus. Amém? Eu já quero te convidar para estar orando comigo, porque a oração ela move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém, Senhor. Abre os céus ao nosso favor, circula a nossa casa, Senhor, com um círculo de fogo, repreendendo o principado e potestade da região celestial no nome de Jesus, para que a nossa oração chegue ao trono da graça. Fala conosco, Senhor, de maneira sobrenatural. Fala comigo, fala com essa mulher, esse homem que está me ouvindo. Senhor, que não seja a minha boca, mas que seja a tua boca. Espírito Santo, traz revelação da palavra. E aonde chegar, Senhor, Pai amado e Pai querido, esse, Senhor, vídeo, se tiver alguém enfermo, venha ser curado. Se tiver alguém com depressão, em depressão, Senhor, venha ser repreendido todo mal na vida dessa pessoa. Se tiver alguém com portas trancadas, no nome de Jesus, que toda porta seja aberta. Senhor, se tiver alguma casa em desordem, algum casamento de cabeça para baixo, entra com a tua glória na vida dessa pessoa e dá vitória. Traga paz para essa casa. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Gente, espera aí um minutinho. Hoje eu tô atacada da alergia. Então, peraí. Eu tô atacada da alergia. Aí o que acontece? Se eu tossir, se eu espirrar, eu já peço desculpa a vocês em nome de Jesus, né? Quem me acompanha há muito tempo aqui sabe que eu sou alérgica. Então o tempo vira, gente. Eu viro junto com o tempo, né? Mas está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos ter uma live abençoada. Amém? Seja bem-vindo no nome de Jesus. Seja bem-vinda. Você que é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook e no Kawaii. Se não nos segue lá, siga em nome de Jesus. Tem palavras para você de Deus de segunda a sábado aqui. Pastora, como é que eu faço para botar meu nome no seu caderno de oração? Você vai deixar aqui o seu nomezinho, você vai colocar entre parênteses assim: essa é a vida sentimental. Não precisa contar a sua história, né? Porque tem gente que entra nos comentários só para saber a vida dos outros, né? Você bota assim: ai, minha vida sentimental, pastor, ora por ela. Ah, tá com porta trancada de emprego, é para abrir portas de emprego, minha finança, entendeu? Não precisa você expor a sua vida a isso, só coloca qual é a área que você está necessitado de uma oração, tá? Que eu vou estar orando pela sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, deixa seu nomezinho para oração aqui, tá? Que eu vou estar orando por você. Agenda, pergunta que não quer calar, gente. A agenda tá aberta, tá? E eu já tenho agenda até já para o final do ano, né? Então, se você não agendou ainda aí para nós irmos aí na sua igreja dar um glória, corra, que ainda tem vaga no nome de Jesus, para que nós possamos cultuar o Senhor junto,
tá? A agenda você vai me chamar lá no Instagram, Pastora Magna Vasconcelos. Você vai me chamar em inbox no Instagram, tá bom? Já vai abrir na sua Bíblia. Vou botar minha luneta aqui, gente. Vocês sabem que eu não enxergo nada, né? Botar minha luneta. Ontem. Ui, gente. Ontem eu tava dando. É porque sou eu que tô segurando o telefone. Ui, quase que cai tudo. Sou eu que tô segurando o telefone. Por quê? Porque o telefone tá carregando. Eu esqueci de botar pra carregar. Ontem eu tava aproveitando, né, a minha folga e tava dando uma faxina aqui no meu quarto, né? E o Senhor tava palestrando comigo e eu tava conversando com Deus, gente, porque eu converso o tempo inteiro com Deus, né? Eu converso o tempo inteiro. É uma presença constante do meu lado, entendeu? E eu tava falando com o Senhor e o Senhor trouxe a minha memória Jefté, né? Tudo que Jefté passou. Então, hoje nós vamos pregar, vamos conversar, vamos falar e vamos aprender um pouco sobre esse homem. Nós vamos aprender um pouco da vida de Jefté. Talvez você não conheça Jefté, talvez você nunca ouviu falar sobre o Jefté, mas hoje você vai aprender e vai ouvir falar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11, no nome de Jesus, amém? Vou botar assim. A Bíblia tá caindo, gente. Hoje eu tô toda desengonçada. Vamos lá. O título é Jefté livra os israelitas. Era então Jefté gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vence por nós e seja a cabeça, que combatemos os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Amém? Essa é uma palavra gloriosa e ela nos conta a história de um homem valente e valoroso. Você vê que a palavra já começa assim, olha. Então Jefté de Gileade, valente e valoroso. Então já começa falando as virtudes de Jefté. Você está entendendo? Já começa falando dele, que ele era valente e que ele era valoroso. Então, toda vez que você sobressai entre outros, você vai ser martelado. Mas como assim, pastora? Que palavra é essa? Presta bem atenção. A palavra de Deus vai dizer que os irmãos dele repeliam ele. Por quê? Porque ele era filho de uma prostituta e não filho da mesma mãe, mas era filho do mesmo pai. Então, repelir é afastar. Então, ao ponto que Jefté sai, presta atenção. Então, a mulher de Gileade lhe deu filhos, e os seus filhos repeliam Jefté. Ele disseram: não herdarás conosco a nossa casa. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos. Irmão, presta atenção, ele fugiu. Então, se ele fugiu, ele temeu.
A gente só sai do lugar, só foge, não fala Jefté foi embora. Não, Jefté fugiu. Então quer dizer que eles foram para cima de Jefté. Então quer dizer que eles não só desprezaram, não só humilharam. Você está entendendo? Porque quando... Presta bem atenção que eu vou te falar. Quando você se sobressai no meio de muitos, porque aqui esse adjetivo valente e valoroso não estava nos irmãos dele, estava nele. Então, prego que se destaca é martelado, tá? Então, toda vez que você brilha, toda vez que você sobressai, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado. Tem uma parábola, tá? Um ditado, não é bíblico, né? Mas tem um ditado popular que diz assim: uma pequena história que fala sobre o vagalume e a cobra. Toda noite o vagalume brilhava e toda noite a cobra tentava abocanhar o vagalume. Toda noite era aquela perseguição e toda noite o vagalume fugia. Mas chegou um dia que o vagalume tomou coragem e pergunta para a cobra: Dona Cobra, por que a senhora tenta me comer, me engolir, me apagar, me abocanhar, se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra responde para o vagalume: porque o seu brilho me incomoda. Então, toda vez que o seu brilho, toda vez que o Espírito Santo reinar sobre a sua vida, toda vez que Deus estiver trabalhando na sua vida, que Deus estiver te usando profundamente, que a sua alma, sabe, que Deus estiver usando a sua alma, que tenha impactado outras pessoas, que você seja canal de bênção para outras pessoas, o mundo espiritual começa a se mover. Você está entendendo? Satanás começa a se incomodar com o que está acontecendo, o movimento que Deus está fazendo através da sua vida. Eu sempre brinco que no inferno deve ter um outdoor com meu nome: procurada, viva ou morta, né? Tem gente que tem um porta-retrato, tem gente que tem um 3x4, tem gente que tem um outdoor, tem gente que tem uma televisão de LED. Você está entendendo? Independente do trabalho que você faz, não sei qual é o nível de procurada, viva ou morta que o inferno te procura, mas de alguma forma te procura, porque prego que se destaca é martelado. Então, querido e querido, se você estivesse sofrendo uma perseguição, sabe, às vezes não é só dentro da família. Aqui ele estava sendo perseguido dentro da família, tá? Por se destacar, por ser valente, por ser valoroso, por ser filho de uma prostituta, tá? Às vezes você não se encaixa no padrão que a pessoa tem na cabeça dela, que aquilo é o padrão, tá? Às vezes você é perseguido porque você é magro, porque você é gordo, porque você é inteligente ou porque você não é tão inteligente, tá entendendo? Porque você é usado por Deus, porque você não é usado por Deus. Tem várias formas de perseguição. Você tá entendendo? Satanás, ele sempre vai achar um jeito para te perseguir. E quando ele vê que aquela perseguição que ele tá fazendo contra você não tá te atingindo, o que que ele começa a fazer? Ele começa, com um jogo de xadrez, ele começa a mexer as outras peças, ele começa a pegar as pessoas que estão em volta de você, tá? Para ficarem contra você, porque aqui toda a cidade foi contra ele. Você tá entendendo? Porque ele sai fugido, ninguém tomou as dores de Jefté. Ninguém falou: ei, não pode fazer isso não, ele é seu irmão, tá errado. Não, ninguém falou. Você tá entendendo? Então, às vezes, as pessoas têm medo de comprar barulho, têm medo de comprar briga. Você tá entendendo? Não tô falando para você brigar, porque nós crentes somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas temos medo de abrir a boca e falar: tá errado o que você está fazendo. Você tá entendendo? Não, porque se tá perseguindo fulano, se eu falar, vai me perseguir também. E persegue, irmão. O perseguidor, quando ele tá perseguindo o vagalume, e se vem outro vagalume, sabe, junto daquele vagalume, ele vai querer engolir os dois vagalumes. Você tá entendendo? Então aqui
a cidade apoia os irmãos de Jefté, porque Jefté sai fugido, ele não vai embora, ele sai fugido. Gente, quem sai fugido, sai correndo, sai na madrugada, sai escondido. Fugido é isso, entendeu? Fugido é você sair escondido, ninguém te viu, ninguém viu, cadê? Foi embora, ué, saiu fugido, não é? Então, quando você foge para não apanhar, você foge para não morrer, e às vezes a gente foge para não morrer espiritualmente. Às vezes a gente foge porque a gente está cansado, está sobrecarregado, né? Você não foge porque você é covarde. Você foge porque você simplesmente não quer se indispor. Você só fala assim: Senhor, tá nas tuas mãos, tu é o dono da guerra, tu é o dono da justiça. Quem sou eu? Eu não vou bater boca porque eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu não vou discutir, eu não vou brigar. Esse é o nosso mal, sabe? Porque no meio do calor do acontecimento a gente quer discutir, a gente quer bater boca, a gente quer tirar satisfação, e é isso que Satanás quer. Satanás quer ver as coisas fermentando, borbulhando. Às vezes o marido fala alguma coisa que te magoa, você vai lá e quer rebater. Irmão, não rebata. Saia, vai no banheiro, vai orar, sabe? Vai no teu quarto, vai orar, começa a repreender aquele demônio que tá usando aquela pessoa. Você tá entendendo? Mas vai ter também um tempo que o Senhor vai te dar uma aliviada e vai falar: foge, eu tô te apoiando, vai. Entendeu? Foi assim com Jefté. E quando Jefté sai do ambiente, sabe? Deus trabalha naquele ambiente, porque, gente, Deus é o justo juiz. Deus não vai olhar para uma perseguição e não vai fazer nada. Deus não vai olhar para uma injustiça e não vai fazer nada. Deus não vai olhar para uma coisa que era de Deus e foi tomada pelo inimigo e não vai fazer nada. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus é o dono da guerra. Então, eu não bato boca, eu não discuto, eu prefiro sair. Porque quando eu saio, Deus entra, trabalha e faz o que tem que ser feito. Você tá entendendo? Porque eu não sou juiz, mas a palavra diz que Deus é o justo juiz. Então eu tenho que aprender a ficar calma, eu tenho que aprender a ficar centrada. Você tá entendendo? Jefté não bateu boca, porque ele podia falar: não, eu vou ficar, porque eu estou no meu direito de filho, isso aqui é meu, por herança é minha, eu não vou sair daqui. E como ele era valente e valoroso, ele podia ter ido para a batalha, ele podia ter até matado um dos irmãos, mas aí ele estaria pecando. Então, muitas das vezes é melhor você fugir do que você pecar. Você tá entendendo? Muitas das vezes é melhor você sair da situação, tá? Do que de certo você passar errado, porque falou no momento errado, agiu no momento errado. Então, às vezes as pessoas vão falar assim: ah, é covarde, foi embora. Ah, não aguentou o vento, foi embora. Não aguentou a tempestade, foi embora. Não, meu querido e minha querida, sabe? Eu escutei de uma pastora amiga minha algo que impactou meu coração. Sabe, ser manso não significa que você é covarde. Porque olha só, um cavalo, para ele ficar manso, primeiro ele era arredio, entendeu? Então, ser manso é força contida. Aquele cavalo aprendeu a se conter, entendeu? Então, ser manso não é sinal de covardia. É sinal que você está se contendo. E quando você recua, quando você sai, é porque você sabe: se eu não sair agora, o caldo ferve, o leite entorna, aí tudo perde. Aí, de certo, eu vou passar a ser errada. Então, ser mansa é força contida. Não significa que você é fraca. Não significa que você é fraco. Sair de uma situação, de uma briga, de uma discussão sem abrir a boca, sem falar nada, não significa que você é fraco. Significa que você foi manso, porque um dia você foi arredio. Um dia alguém falava algo e você pá, falava algo, você pá. Às vezes a pessoa nem falava, você estava no pá, porque eu era assim. Não precisava nem a pessoa falar, o meu salto alto estava cravado na pessoa, entendeu?
Então, quando o Senhor nos amansa, né, nos dá mansidão, não significa que nós somos fracos, significa força contida, significa que você sabe até onde você vai. Bom, se eu não sair daqui agora, eu perco a minha razão. Então eu prefiro sair, eu prefiro que a pessoa entenda que eu fui fraca, que eu perdi a batalha, mas não fui fraca, não perdi a batalha, entreguei na mão do Senhor, porque a batalha não é minha, a batalha não é sua, a batalha é de Deus. E foi isso que Jefté fez. Jefté olhou a situação, agiu com inteligência e sabedoria, porque ele era valoroso, ele era homem de guerra. Ao ponto, quando ele vai para Tobi, o que acontece? Os homens de guerra que estão lá se juntam a ele, porque vê nele um homem valoroso, vê nele um líder nato. Você tá entendendo? Então, toda vez, irmãos, que você vê que você não vai se conter, tá? Porque mansidão é força contida. Eu não vou me conter, saia do ambiente, saia do local. Você tá entendendo? Saia daquele ambiente de discussão, saia do ambiente de briga, saia do ambiente de perseguição, porque mansidão é força contida. Você sabe até onde você vai. Você tá entendendo? Então Jefté sai. Mas como Deus é maravilhoso, é onipotente, onisciente, onipresente, é o dono da guerra, é o dono da batalha, é o dono da peleja, é ele que vai na frente, ele levanta logo um exército inimigo para guerrear contra o povo de Israel. Você tá entendendo? Aí os anciões vão atrás de Jefté para pedir para ele voltar. Olha como é que é, né? Tanta gente em Tobi, tanta gente na cidade, tá? Tanta gente naquele local. Não tinha um homem valoroso? Não tinha um homem valente? Que você tem que ir atrás de quem saiu? Por quê? Presta bem atenção, porque Deus faz, sabe? Quando Deus quer te honrar, querido, não fica ninguém na tua frente. A pessoa tem que ir lá e falar, ei, eu errei. Foi isso que os anciões fizeram. Deram a mão à palmatória, nós erramos. Estamos pedindo para que tu volte. Então, o que eu quero falar? Os irmãos, presta bem atenção, para os anciões ir, significa que os anciões concordaram com a saída de Jefté. Né? Então significa que os próprios irmãos de Jefté fizeram a cabeça dos anciões para que eles concordassem com a saída de Jefté. Você está entendendo? Porque o inimigo, quando ele não consegue te derrubar, ele começa a minar os campos do lado, sabe? Começa a afinalar, ele começa a pegar os seus aliados, ele começa a pegar aquelas pessoas que estão do seu lado e a intimidá-las também. É como se fosse assim, olha, se você ficar do lado de fulano, o que está acontecendo com fulano vai acontecer contigo. Aí as pessoas vão, não posso passar por isso, olha o que o fulano está passando, sabe? Prefere não tomar partido, prefere sair. Então foi isso que esses anciões fizeram, você está entendendo? Mas quando chega a guerra, quando chega a peleja, não tem homem de peleja dentro daquela cidade, sabe? Quando Deus levanta inimigos, porque Deus também levanta inimigos, tá? Não tinha homem de peleja naquela terra e eles vão atrás de Jefté. Talvez, minha querida e meu querido, você se encaixou, sabe, nessa pregação. Talvez você foi perseguido, não só pela sua família, mas talvez perseguido no trabalho, talvez perseguido no ambiente de amizade, talvez perseguido dentro da sua igreja, porque há perseguição dentro de igreja também, tá? Então, talvez você, em alguma área da sua vida, foi perseguido, foi humilhado, foi pisado, você tá entendendo? E você acha que você é o perdedor da história, que Deus não olhou para você, que Deus deixou você de lado. Eu vim aqui te dizer que você não é fraco. Significa que Deus te moldou. Às vezes Deus nos coloca numa prensa, sabe? Como azeitona vai para prensa para tirar o melhor azeite dela, né? E é na prensa que a gente desce mais ao Senhor, é na prensa que a gente ora mais na madrugada, é na prensa que a gente jejua mais, é na prensa. Você tá entendendo? E a prensa dói.
sabe? A prensa dói. Quando você olha para um lado não tem ninguém, olha para o outro não tem ninguém, e até o que tem Deus recolhe, entendeu? Então, meu querido e minha querida, eu quero te dizer para você levantar a tua cabeça, porque você não é fraca, você não é fraco. Significa que você era um cavalo selvagem e agora você é um cavalo domado, é um cavalo manso. Você tá entendendo? Pastora, tá me comparando com animal? Não, eu tô fazendo essa comparação para você ver a mansidão. Eu tô falando de mansidão, tá? Então, às vezes, a pessoa vai olhar, mas a pessoa é frouxa, a pessoa é isso. Não, a pessoa é mansa. A pessoa tá com sabedoria, a pessoa tá com cautela, porque é o nome do Senhor que tá ali. Aí você vai, você bate boca, você fala, aí vão falar, aquela mulher, olha, vai pra igreja, tô com a Bíblia debaixo do braço, volta, mas a casa dela é um inferno, tem que ver, eu escuto da minha casa as gritarias dela com o marido, ela gritando com os filhos, ela briga com o vizinho da direita, ela briga com o vizinho da esquerda, ela sai na rua, ela arranja confusão, porque você não tá mansa, não foi amansada ainda, não foi amansado ainda, porque mansidão é força contida dentro de você. Você tá entendendo? Você sabe que você tem a força, você sabe que você pode revidar, você sabe que você pode ir lá e se você pode bater, você pode jogar na justiça, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas você escolhe não fazer. Por quê? Porque você é manso. Você pega, Senhor, eu escolho não fazer. Eu escolho não bater. Eu escolho não revidar. Eu escolho não dar resposta atravessada. Eu escolho não colocar na justiça. Eu escolho colocar na tua mão. Isso é mansidão. Sabe? É saber que você tem um justo juiz e ele não tem culpado por inocente. Foi isso que Jefté fez. Sabe? E a mansidão dele, o jeito dele agir, Deus pega e entrega todos os inimigos de Israel na mão dele. Jefté volta para Israel, combate os inimigos de Israel e ganha a guerra. Por quê? Porque ele era manso, ele era calmo, ele não tinha soberba, ele não era eu sou, eu faço, eu posso. Falou comigo, eu vou falar também. Me bateu, eu bati também. Me deu resposta atravessada, vou dar também. Me jogou em direta na internet, vou dar também. Não, ele era manso. Irmãos, presta atenção. Vocês soubessem a quantidade de vídeos de indireta que eu recebo, você tá entendendo? E recebo, sabe? Eu olho, às vezes eu abro o vídeo e eu falo assim, Senhor, foi uma indireta pra mim, entendeu? Mas eu prefiro, sabe, não revidar. Porque às vezes dá vontade de você puxar o vídeo e digitar. Às vezes é um hater que vai lá, é hater que fala, né, gente? Vai lá e botar algo nos meus vídeos e me dá vontade de ir lá e revidar. Eu prefiro simplesmente bloquear, excluir aquela pessoa e não revidar. Você tá entendendo? Não é porque, pastora, você é boba. Não, é mansidão, é força contida. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Se fosse uma outra época, meu salto alto tinha cravado na pessoa. Entendeu? Eu costumava brincar assim, né? Fala antes de fazer. Eu falava assim, porque eu era muito brigona, entendeu? E tudo eu revidava. Para você ter para você ter uma noção do que eu tô falando, a minha mãe falava que entre os 3 filhos que ela tinha, eu era a ovelha negra. Então eu não era flor que se cheirava, né, gente? Pra uma mãe falar isso, né? Eu era a mais brigona, ao ponto que minha mãe escondia tudo de mim, porque ela sabia que eu ia brigar, ela sabia que eu ia falar. Eu sempre fui uma pessoa, eu falava assim, não, porque eu sou justa, eu gosto de justiça, e eu ia lá e brigava e fazia, irmão, e eu não levava barulho, desaforo, né, que fala, barulho pra casa, eu nem lembro mais como é que fala isso, entendeu? Eu não levava, e eu falava assim, porque se eu tiver que arrastar tua cara no asfalto, eu vou arrastar. Se eu tiver que tacar o meu salto alto e fincar na tua testa, eu vou fazer, porque eu só andava de salto, né? Hoje em dia eu ando de salto, mas prego mais de tênisinho do que de salto, né? Porque eu ando para um lado pregando, eu ando para o outro, pulo aí, salto alto, né? Eu fico meio assim. Então um tênisinho é mais confortável para mim. Entendeu? Então, eu era brigona, eu não levava desaforo para casa. Isso o que o Senhor foi me amansando. Gente, mansidão do dia para noite não, porque até hoje Deus está me amansando.
Até hoje, às vezes eu quero falar, eu quero revidar, você tá entendendo? Mas Deus fala assim, não fale, não revide. Então isso não é você ser fraco, isso é força contida, você saber o peso da sua palavra, porque eu sempre fui dura. Minha mãe falava que eu era... como é que fala? Fala pesada, né? Língua pesada. Nem lembro mais. Você vê que tem tantos anos, gente. Eu nem lembro, acho que era língua pesada que falava, porque minhas palavras tinham peso. Eu sabia como machucar e como ferir uma pessoa. Então, você falava algo comigo, era papum, mas eu ia no teu calcanhar de Aquiles, entendeu? Eu guardava. E pra você ver que eu era tão ruim, irmãos, que eu falava assim, eu sou banco, eu só espero você sentar. E eu falava assim, eu sou como uma serpente, eu fico escondida esperando para te abocanhar, entendeu? Então era assim que eu era. Então Deus foi me moldando, Deus foi me lapidando, você tá entendendo? E lapidar dói, ser moldada dói, entrar na prensa dói. Irmãos, quantas vezes eu choro? E choro até hoje, porque eu falo assim, Senhor, eu quero revidar, eu quero falar. Senhor, aquela pessoa precisava dessa resposta agora. Aí Deus falava assim, não precisava da sua resposta, precisa da minha resposta, precisa do meu agir. Agora imagina, esses videozinhos de indireta que às vezes eu recebo, às vezes até de uma pessoa conhecida, se eu pegasse e puxasse o vídeo e desse uma respostinha, você tá entendendo? Deus fala assim claramente comigo, não fala nada. Deixa que eu respondo por você. Deus é o dono da guerra, irmãos, entendeu? Então, não tenha vergonha de ser manso. Mansidão é força contida. Significa que você um dia foi um cavalo arredio, sabe? Foi um cavalo indomável. Eu costumo falar porque eu era um cavalo indomável. O Senhor ainda me doma até hoje, porque eu sou domada todos os dias, eu sou contida pelo Senhor. Você tá entendendo? Então, Jefté, ele era valente e valoroso, ele se conteve, porque ele estava no direito dele, na razão dele, ele tinha tudo, irmãos, para ganhar. Você tá entendendo? Mas ele resolveu não lutar, não brigar. Às vezes é melhor a gente largar tudo mesmo ir para trás, sabe? Dar 2 passos para trás. Ah, mas fugiu, mas saiu. Não, irmão, não fugiu, não saiu. Aquele ambiente não era mais para mim. Você tá entendendo? Porque Deus também, quando quer te tirar de algum ambiente, presta bem atenção. A águia, quando ela faz o ninho dela, ela pega o ninho, bota folha, bota algodão, mas debaixo da folha e do algodão ela bota espinho, porque quando chega o tempo da águia pequena, do filhote voar, primeiro ela tira a folha, depois aí ela vê que o filhote não saiu, ela tira o algodão, ela vê que o filhote não saiu, aí fica só os espinhos, o filhote é obrigado a sair. Às vezes a gente não quer sair do ambiente, a gente não quer sair do local, aí o que Deus faz? Eu vou te obrigar a sair daqui, porque o que eu tenho para você é maior do que aqui. Nunca fique no ambiente, meu querido e minha querida, onde queiram te calar, onde queiram te abafar, onde queiram te esconder. Você tá entendendo? Porque o que Deus tem para você é maior. E às vezes a gente tá em lugar que querem nos esconder, querem calar a nossa voz profética, não querem ver você pregando, não querem ver você falando, não querem nem te dar oportunidade. Você tá entendendo? Às vezes é dentro da tua casa, sabe? O marido que não deixa você falar de Jesus, você tem que encontrar uma forma, como que eu vou falar de Jesus para ele? E você pode falar das pequenas formas, você tá entendendo? Quando eu começo a evangelizar uma pessoa, eu não chego assim, ai, Jesus, isso assim. Não, eu chego mansa. Eu vou, como se fosse uma papinha de criança, né? Eu vou introduzindo pequenas colheradas de Jesus na pessoa. Você tá entendendo? Eu trabalho na área da saúde, eu voltei, na verdade, para a área da saúde, né? Porque quem me acompanha aqui há muito tempo, né, sabe que eu sou cabeleireira, mas eu era formada em enfermagem, entendeu? Então eu voltei para a área da saúde e eu dou pequenas colheradas para paciente. Sabe, de Jesus, eu chego lá hoje e falo um pouquinho de Jesus, amanhã eu falo mais um pouquinho, e depois eu falo mais um pouquinho, até que o dia eu chego e pergunto, o senhor não quer uma oração? Você não quer aceitar Jesus como único e fiel Salvador? Irmãos, e aceita, porque eu dei pequenas doses do remédio de Jesus, entendeu? Então,
aquela pequena dose que eu dei vai curando a pessoa por dentro. Hoje eu fui lá e dei uma dose do antibiótico que é Jesus. E o antibiótico, irmão, ele demora de 24 a 72 horas para fazer efeito. Você tá entendendo? Então a palavra do Senhor é assim também. Você vai lá e joga a primeira semente. A pessoa vai, pensar. Você joga a segunda semente, a pessoa vai continuar pensando. A terceira semente. E aquela primeira começa a crescer, mas primeiro cresce para baixo. Você não tá vendo nada. Às vezes você acha que a tua palavra, sabe? A palavra de Deus não tá fazendo efeito. O que você falou não tá fazendo efeito, mas tá fazendo efeito, sabe? Porque a palavra de Deus, ela quando é lançada, ela frutifica. Ela não é lançada em vão. Então, acalma o seu coração. Há pouco tempo, eu tive um paciente que todo dia eu ia dando pequenas porções de Jesus para ele. Ia fazendo ele pensar. E falava de Jesus. Ia fazendo ele pensar. No meu último dia com ele, o Senhor falou assim: você vai perguntar se ele quer uma oração. E você vai perguntar se ele quer me aceitar. Meu querido, minha querida, eu falei assim: fulano de tal, você aceita uma oração? Ele falou: aceito. E ali eu falei com ele: mas antes de eu orar, eu quero te perguntar se você quer aceitar Jesus. Antes de eu terminar, ele já estava falando aceito. Por quê? Porque eu fui dando pequenas doses, e foi uma semana, foi 7 dias. Sabe, eu dava uma dose de manhã, dava uma dose de tarde e dava uma dose à noite. Eu sempre falava do amor de Deus, o que Deus faz. E falei para ele da colheita, que tudo que você faz, você colhe. E sabe o que é o engraçado? Aquele paciente foi espírita a vida inteira. E agora ele tá no leito. Não vai sair mais do leito, porque ele já tem uma certa idade, não tem mais jeito ali, sabe? Deus está trabalhando ali naquela alma. E eu não sabia que ele foi a vida inteira espírita, entendeu? E ele falou pra mim. Aí você vê, Deus, como é que Deus ama a pessoa? Deus podia falar pra ele: ué, você serviu a vida inteira a outros deuses, por que agora eu vou te querer? Não. No final, porque aquele homem já tem uma idade muito, muito avançada. No final, Deus manda alguém de Deus para aquele homem. Você tá entendendo? Para poder salvar aquela vida. Então, nunca é tarde. Você tá entendendo? Então, dê doses diárias para a pessoa. Dê doses diárias para o seu marido de Jesus. Dê doses diárias para o seu filho de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele homem aceitou Jesus. Irmãos, eu já orei por muitas pessoas para aceitar Jesus. E eu nunca chorei pedindo para Jesus escrever o nome da pessoa no livro da vida. Mas eu não conseguia nem falar quando aquele homem aceitou Jesus. De tanta glória naquele quarto, sabe? A glória de Deus naquele quarto. Então não deixe de falar de Jesus. Você não é fraca, você não é fraco. O Senhor tem plano para a sua vida. Você tá entendendo? Mansidão não é você, querida e querido, ser fraco, você tá entendendo? Mansidão é força contida. Então, em nome de Jesus, não se deixa abater por nada. Continue, é como aquele desenho, né? Do peixinho, continue a nadar, continue a evangelizar, continue a trabalhar, continue, não pare. Não deixa ninguém te parar, porque prego que se destaca é martelado, você tá entendendo? Vagalume que brilha demais, no meio de outros vagalumes que não estão brilhando tanto, sempre vai ter uma serpente querendo engolir, porque o teu brilho sempre vai incomodar alguém, vai ofuscar a vista de alguém. E talvez aquela pessoa um dia já brilhou como você. Você tá entendendo? Não tô falando brilho de ego, não. Tô falando brilho do Espírito Santo. E às vezes, agora ela não tá brilhando tanto. Você tá entendendo? Então, não se incomode. Satanás sempre vai levantar alguém para te ferir, te maltratar, te machucar. Tá entendendo? Seja perdoador. Se Jetifé não tivesse perdoado, ele não tinha voltado para Israel. Israel não tinha vencido a batalha, Deus não tinha entregado na mão dele. Então aprenda a perdoar. Seja como Jetifé. Também entenda que às vezes a gente precisa sair de um lugar. Ah, eu tô saindo porque eu sou covarde. Não.
Você está saindo porque você é manso, é força contida, porque você sabe, se você fica no lugar, eu costumo falar, né? Paulo já vai falar, na verdade, que quem você tem alimentado? A carne ou o espírito? Você tá entendendo? E eu sempre falo na minha ministração que é como se fosse que a carne estivesse trancada dentro de você. A palavra fala que a gente tem que matar a carne, entendeu? Todo dia. Então, todo dia eu tenho que ir lá e matar ela. E às vezes eu não mato. Às vezes fica dentro da gaiola e ela fica assim, abre pra me sair. Abre pra me sair. Você tá entendendo? Então, aprenda a matar a tua carne. Às vezes você tem que sair do local para Deus trabalhar, sabe? É como a palavra de Deus vai dizer que quando a gente não tá bem no lugar, a gente limpa a sandália dos nossos pés e vai embora. Limpa a sandália dos seus pés e vai embora. Deixa aquela cidade para Deus trabalhar, porque Deus tem um jeito de trabalhar. E Ele sabe a forma que Ele vai trabalhar, tanto em você quanto na cidade. Aqui Deus trabalhou de um jeito da cidade de Tobi. Deus sabe o jeito que trabalha em cada lugar, em cada situação. Só não pare de servir a Deus. Não pare por estar magoado, por estar ferido, por estar humilhado, por estar perseguido, por estar massacrado. Você está entendendo? Por estar excluído. Porque muitas das vezes o inimigo, quando ele não consegue te atingir, ele começa a usar as pessoas ao redor para te excluir. E excluir, gente, além de ser muito feio, você arrebenta o psicológico da pessoa. Você tá entendendo? Eu já fui excluída muitas vezes. Você não tem noção. Entendeu? Isso arrebenta a pessoa. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando, desesperada, pedindo para Deus e perguntando para Deus o porquê que estava acontecendo aquilo. Mas eu entendi que é uma prensa. Deus vai sempre tirar o melhor. Ali Deus estava vendo o quanto Deus estava me amansando, o quanto que eu podia chegar, podia falar, podia fazer, podia acontecer. Era Deus falando, não, eu tô te amansando, porque eu sei que você é um cavalo arredio, um cavalo brabo. Então, querido e querido, se você um dia, ou esteja como eu fui um dia, um cavalo arredio, um cavalo brabo, não sou mansa, o Senhor me amansa e me doma todo dia. Eu sou domada pelo Espírito Santo, sabe? Eu não falo assim, eu sou mansa, não. Todo dia eu sou domada por Ele, porque se não fosse o Espírito Santo, o que seria de mim? Então, se você precisa ser domado como eu, se você precisa ser calmo, ser manso como Jetivel, eu quero te convidar para estar orando comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está sofrendo uma perseguição, uma humilhação, você que está com problema dentro da sua casa, problema dentro do seu trabalho, problema no círculo de amizade, problema dentro da sua igreja, perseguição dentro da igreja também. Gente, porque o que mais tem é perseguição dentro da igreja. Brilhou, sabe? O Espírito Santo foi lá e acendeu em você. Sempre vai ter um com um pedaço de pau para te bater, porque às vezes a pessoa não fez nada há anos dentro da igreja. Você tá entendendo? Mas aí chega um que o Senhor fala, vou usar o menor da casa. Aí o menor é martelado. Quero te convidar para estar orando comigo em nome de Jesus. Não pare, não desista. Seja manso. Ser mansidão não é ser frouxo, é força contida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, toma nossa vida em tuas mãos, toma essa pessoa, Senhor, eu não conheço ela, Senhor, não sei o que ela está passando, Senhor, talvez ela foi excluída, Senhor, menosprezada, humilhada, pisada, Senhor Jesus, dentro do seio da família, no trabalho, no círculo de amizade, dentro da igreja, Senhor Jesus, dentro da tua casa, Senhor, Tu fortalece essa pessoa, blinda ela, Pai amado e Pai querido, coloca sapato de fogo, coloca escudo, coloca espada, Senhor, coloca a couraça da justiça, Pai amado e Pai querido. Coloca o capacete da salvação. Desça uma unção dobrada do Teu Espírito Santo. Fortalece ela, doma ela, Senhor Jesus, doma ele. Pai amado e Pai querido, para que não saia a palavra vão da boca dela, Senhor Jesus, para que ela e ele não rebata, não seja ferro e fogo, Senhor, mas tenha sabedoria, tenha mansidão, Pai amado e Pai querido, porque quando a gente cala, Tu fala, Senhor, mas cura as feridas, Senhor, porque no
meio da batalha sempre saímos feridos. Tu cura a ferida da nossa alma, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nos prepara para a batalha, porque a nossa briga não é contra a carne, a nossa briga é contra o principado e potestade da região celestial, porque o alvo não é nosso irmão, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o parente, Senhor. O alvo é Satanás, Senhor. O alvo é o inimigo da nossa alma, Senhor Jesus. Nos ajuda, nos faz soldado valente, Senhor, porque, Senhor, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é contigo. E, Senhor, e nós queremos, Senhor, naquele grande dia que o nosso nome esteja no livro da vida. Queremos, Senhor, poder dizer como Paulo: combati o bom combate, Senhor Jesus. Senhor, então toma nossa vida em tuas mãos e dê uma unção dobrada do teu Espírito, Senhor, e nos dá mansidão, sabedoria, perseverança. Nos dá a visão do teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, no mínimo com 3 pessoas, no nome de Jesus. Tá bom? O Senhor tem algo para essa pessoa que você vai mandar, porque não existe vídeo que chegue a você que não tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, compartilha no mínimo com 3 pessoas. Faça chegar naquela pessoa que está sofrendo uma perseguição, para que ela saiba que mansidão, ser calmo, boquinha fechada não é covardia, é força contida. Lembra de Moisés? Ele era capitão, tá, do Egito e passou a ser o homem mais manso da terra. Um capitão, gente. Então, para você chegar a capitão, é porque você é valente demais. É porque você já lutou muitas lutas. E depois ele passa a ser um homem mais manso. Significa que Deus amansou ele. Significa que ele é covarde? Não. Significa que mansidão é força contida dentro de você. Ele sabe o poder que ele tem, mas prefere não usar. Amém? Beijo grande e até a próxima.